Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Belezinha? Hoje a gente vai trabalhar de novo, né? Vocês aí na casinha de vocês, eu aqui, o nosso conteúdo de geografia, e hoje a gente vai abrir um capítulo novo do nosso livro, que é o capítulo 3. Antes de mais nada, peguem o caderno, o lápis, a caneta, o nosso livro de geografia, o marca-texto, para vocês sinalizarem aquilo que for julgado mais importante, com a relevância. Não esqueçam que toda a nossa aula, eu preciso que vocês estejam com o material próximo, para a gente poder ir olhando no livro e acompanhando tudo que vai acontecer aqui, tá bom? Capítulo 3, diferentes formas de classificar os países. Antes da gente ir à frente, vamos relembrar do nosso capítulo 1. Quando a gente abre o capítulo 1 do oitavo ano, nosso livro de geografia está lá, regionalização. E a gente começa a entender o que é regionalizar. Regionalizar é delimitar, é dar limite, é pegar uma área e traçar um limite X, para que eu consiga ter o quê? Lembra que a gente trabalhou em aula? Para eu ter domínio, tá? Então, a ideia de regionalizar fica na cabecinha de vocês, uma ideia de dar limite ou delimitar para que haja um domínio. Bom, a gente vai agora, nesse primeiro momento do nosso capítulo 3, entender o que é essa tal dessa bipolaridade que o tempo todo o capítulo 3 vai trabalhar. Bipolaridade, Guerra Fria, o que é isso, né? Antes de mais nada, a gente vai lembrar lá do nosso capítulo 2, as aulas anteriores, quando a gente falou de dois sistemas socioeconômicos, lembra? Capitalismo e socialismo. Bipolaridade, 2. Então, nesse momento, a gente vai estudar a regionalização do mundo durante o período que a gente denomina Guerra Fria. A gente vai entender mais à frente um pouquinho por que Guerra Fria. E a gente vai perceber que essa bipolaridade, ela faz parte do mundo do período de 1945 até 1989. Alguns livros trabalham 1991. Por que isso? 1989 foi quando o Muro de Berlim veio ao chão, que é o maior símbolo da Guerra Fria. E 1991 foi quando a extinta União Soviética ela deixa de se configurar enquanto país e passa a ser Rússia. Então a gente vai ver essas duas datas, não fiquem preocupados, é assim mesmo, cada autor vai ter um olhar, beleza? Então vamos lá, momento em que o mundo fica dividido na emergência de duas grandes potências, Estados Unidos, capitalista, extinta União Soviética ou ex-URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Pode. Esse período de bipolaridade a gente chama de Guerra Fria. Nossa, Guerra Fria, que nome diferente, né, para uma guerra? Pois é. Guerra Fria ela foi caracterizada, ela foi denominada fria porque foi uma guerra ideológica. Toda vez que a gente trabalha com ideologia, a gente não trabalha com uma guerra propriamente dita. Ah, mas a Guerra Fria não teve confronto entre Estados Unidos e a extinta União Soviética? Não. Esse confronto ele teve paralelo, foram paralelos alguns confrontos, e a gente vai ver também que aconteceram. Propriamente dito, Estados Unidos e União Soviética nunca se degladiaram para ocorrer um conflito de fato, tá? A Guerra Fria é o período que é trabalhado de 1945 a 1989, e aí eu coloco um /91, para vocês não se perderem, depende do autor, de que forma que ele vai estar olhando. Uns trabalham o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim, outros trabalham o fim da Guerra Fria com a desestruturação da extinta União Soviética. Foi o momento em que o mundo esteve dividido em dois sistemas, dois grandes blocos econômicos, dois sistemas políticos econômicos, o capitalismo e o socialismo, beleza? O capitalismo dominado pelos Estados Unidos da América e o socialismo dominado pela extinta União Soviética. Vocês imaginem um mundo dividido. Vocês imaginem, lembrando que a Guerra Fria ela emerge, ela surge no fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. A população mundial já estava assustada com todo o conflito que havia acontecido. Essas potências emergiram pós-Segunda Guerra Mundial. Mas num conflito, o mundo não estava preparado para isso. E eles ficaram extremamente preocupados, né? Estados Unidos querendo fazer com que a sua regionalização, lembra que regionalização é domínio, né? Regionalização do domínio capitalista, e a extinta União Soviética com o domínio
socialismo. Vamos ver, vamos mostrar para o mundo qual o sistema socioeconômico que funciona melhor? Mais uma vez, teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, e eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 34, para a gente poder entender o que foi essa corrida armamentista. Vamos lá, pegando rapidinho, né? Pondo aí na página 34. Creio que sim, que todos já estão com o material aberto. Então, antes da gente olhar nos próximos slides, corrida armamentista. Sempre eu falo para vocês, quando a gente está tendo aula, vamos pensar o que a palavra está me falando, né? O que quer dizer corrida armamentista? Quando eu estou correndo com alguém, eu quero mostrar para o outro quem é que vai chegar na frente. Eu vou correr agora com vocês. Quem vai chegar na frente? Quem é mais poderoso? Essa corrida armamentista foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque tanto os Estados Unidos quanto a extinta União Soviética queriam mostrar para o mundo quem tinha o maior poder bélico, a arma, e o maior poder atômico, tá? Queriam mostrar para o mundo e mostrar para o outro. Olha, eu tenho uma arma poderosa. Os Estados Unidos falavam para a extinta União Soviética. E a extinta União Soviética falava, eu tenho uma mais poderosa ainda. E os Estados Unidos falavam, a minha é mais poderosa que a sua. Nisso eles foram criando armamentos e a indústria nuclear cresce muito na extinta União Soviética, e a indústria bélica, foi o momento em que a indústria bélica norte-americana mais cresce. A corrida armamentista ela foi interessante para os Estados Unidos porque fez com que a indústria bélica norte-americana crescesse muito. E para a extinta União Soviética, a indústria atômica, eles dominam isso, né? Então, eles tentavam mostrar para o outro o poder que eles tinham, para que, se o outro tentasse fazer com que uma guerra acontecesse, ficasse com medo. A ideia de eu botar medo no outro, mostrando o meu poder. Essa é a ideia da corrida armamentista. A Guerra Fria teve algumas características que a gente não pode esquecer. Tá? Vamos lá. Guerra Fria, guerra ideológica, que aconteceu de 1945 a 1989/91, né? Entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Quais foram as características mais relevantes desse conceito, desse tema que a gente está trabalhando agora? Enfraquecimento dos países europeus. Lembra que lá no capítulo 2 eu pedi para vocês pesquisarem como tarefa que era o Plano Marshall. O Plano Marshall foi o plano extremamente sábio dos norte-americanos para poder reconstruir os países europeus pós-Segunda Guerra Mundial. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque ele sabia que a Europa ia ficar devendo, entre aspas, tá? Um favor. Então vamos lá, Estados Unidos reconstruiu países destruídos pós-Segunda Guerra Mundial. E agora, o que vai acontecer? E agora eu preciso fazer com que o capitalismo faça parte do meu continente. Eu preciso devolver aquilo, né? Os países europeus eles estavam enfraquecidos e o Plano Marshall ele foi ali crucial para eu acho que para reconstrução a gente pode usar esse termo, reconstrução. A bipolaridade global bipolar, dois polos de poder, capitalismo e socialismo, a corrida armamentista, nuclear, lembra que eu falei da indústria nuclear, e a corrida espacial. Eles queriam mostrar o poder deles. Então foi nesse momento que o homem vai à Lua, que eles trabalham com a ideia da construção de objetos, a gente pode falar objetos, né? Para mostrar quem ia dominar o espaço primeiro, Estados Unidos ou a extinta União Soviética. Mais uma vez eles estavam querendo mostrar para o mundo quem era melhor. Então a gente tem a corrida espacial, o equilíbrio do terror, conflitos, né, ideológicos entre o capitalismo e o socialismo. Não esqueçam, a Guerra Fria é caracterizada fria porque ela é ideológica. Ideológica não é algo que aconteceu de fato, beleza? A corrida armamentista, as duas potências tentavam mostrar suas ideologias econômicas, sendo assim, iniciaram um gigantesco crescimento militar, bélico e nuclear, tá? A indústria bélica norte-americana é a que mais cresce nesse momento, e a indústria atômica da extinta União Soviética. Pode passar?
Bom, aqui eu coloquei o mapa da Alemanha dividido. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a Guerra Fria foi uma guerra entre duas superpotências que emergiram pós Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e extinta União Soviética. Eles precisavam mostrar ao mundo o poder deles. Eles precisavam mostrar ao mundo qual era o melhor, né? Eles dividiram o mundo, um bloco capitalista e outro bloco socialista, a ideia de bipolaridade. Só que eles não dividiram só o mundo, eles dividiram a Alemanha. Podemos afirmar com muita franqueza que o Muro de Berlim ele foi o ponto crucial da Guerra Fria. O maior símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi um muro, claro, criado na Alemanha, que cortava a cidade de Berlim em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Mas o que queria dizer isso? Berlim Oriental era comandada por quem? Pelos soviéticos, pelo socialismo. E Berlim Ocidental pelos norte-americanos. Vocês imaginem uma cidade, a Alemanha, um país, cortado por um muro, dividido em dois blocos, um socialista e outro capitalista. O que isso quis dizer para essa população? Imaginem dormir e acordar com um muro sendo construído, um muro dividindo pessoas, um lado dominado pela extinta União Soviética, o outro dominado pelos norte-americanos. Lembrando que esse muro dividiu por 1968 a 1989, por 21 anos a Alemanha. Foi o maior símbolo da Guerra Fria. Esse muro impedia que quem estivesse do lado soviético passasse para o lado capitalista. Não podia. Quem tentasse passar, morria. Vocês vão ver, vai ter um videozinho mais à frente, que vai mostrar o muro e vai mostrar, na verdade, a gente vai ver um vídeo trabalhando a questão da comemoração dos 25 anos do Muro de Berlim, tá? Então, quem tentasse passar era morto, mas o lado capitalista conseguia passar para o lado soviético. Lembrando que a gente viu lá atrás que o socialismo fecha a economia. Então, o lado soviético sofreu bastante nesse momento da divisão da Alemanha pelo Muro de Berlim. Tá? Então, esse é um mapinha aí da divisão da nossa Alemanha durante o período da Guerra Fria. Aqui, a gente vai assistir o vídeo que fala dos maiores símbolos da Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim. Vamos prestar atenção, é um jornal nacional da época, né, lá atrás, e a gente vai ver gravações reais do que aconteceu. Belezinha? Vamos prestar atenção juntos, então. O Muro de Berlim faz 25 anos. Na noite de 12 para 13 de agosto de 1961, os soviéticos surpreenderam o mundo e começaram a construir o muro. Toneladas de cimento e arame farpado passaram a dividir Berlim. Fim da Segunda Guerra Mundial. Depois de batalhas ferozes, tropas aliadas ocupam a Alemanha nazista. O terceiro Reich de Adolf Hitler é derrotado. Enquanto os civis tentam sobreviver, os aliados vencedores dividem o controle da Alemanha e de sua capital, Berlim. No pós-guerra, quase 3 milhões de alemães orientais abandonam o lado controlado pelos soviéticos. Passam por setores em mãos de franceses, britânicos e americanos. A fuga é mais intensa ainda em Berlim. Soviéticos e alemães orientais resolvem tomar providências contra o que chamam de influência fascista. Para conter o êxodo, constroem um muro de cimento e arame farpado. O muro faz 25 anos. Apesar dessas pichações coloridas que dão certo ar descontraído, essa parede, esse muro, na verdade, está praticamente intransponível depois de tanto tempo. Quem mora do lado de cá, em Berlim Ocidental, pode atravessar por outro lado, passar o dia lá e legalmente voltar. Quem vive do lado de lá não pode atravessar para cá. Apesar disso, muita gente já atravessou na marra. No início de vida do muro, muita gente conseguiu atravessar e sair do setor comunista. Até guardas fugiram para o Ocidente. Com o tempo, a barreira foi se tornando mais sólida. Hoje, são 166 quilômetros de muro duplo, com um espaço no meio repleto de explosivo, cachorro, cercas eletrificadas. Há quase 300 torres de observação e 14 mil guardas.
Mais de 100 pessoas que fracassaram na tentativa de fuga recebem homenagem nestas cruzes ao lado do muro. Com 25 anos de existência, o muro se estende hoje por Berlim como uma das cicatrizes mais vivas da Guerra Fria. Bom, a gente viu aí, né, no nosso vídeo, que o maior símbolo, não vamos esquecer, da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. De fato, foi o Muro de Berlim. Dividiu, como a gente viu no mapa anterior, Berlim, na Alemanha, em dois espaços, um dominado pelo socialismo e outro pelo capitalismo. O mundo estava dividido. O maior símbolo representava isso. A população estava temerosa, né? Se de fato acontecesse uma guerra entre essas duas superpotências, saindo da Segunda Guerra Mundial, com certeza o mundo passaria por um colapso, claro, que econômico principalmente, tá? Vamos mais à frente um pouquinho. Eu queria que agora vocês pegassem o caderno de vocês, que eu tenho certeza que já está aí do ladinho de vocês. E vamos lá, a gente vai fazendo a pergunta, nós vamos respondendo juntos. Eu quero que vocês pensem no que a gente falou, a Guerra Fria, o que foi, por que ela é uma guerra ideológica, por que a gente trabalha com essa questão do mundo bipolar, o que é isso, né? Então vamos lá, pergunta número 1, eu vou ditando, vocês vão copiando e automaticamente eu tenho certeza que vocês vão respondendo, que vocês são maravilhosos, tá? Número 1, a pergunta é: o que foi a Guerra Fria? Tudo isso que a gente falou, né? A Guerra Fria foi uma guerra ideológica e por isso fria, que aconteceu de 1945 a 1989, lembrando que alguns autores trabalham 89 com a queda do Muro de Berlim, outros 91 com a fragmentação da extinta URSS, tá? Então foi uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, que deixa o mundo assustado, que tem a sua emergência em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, com essas duas superpotências. Beleza? Questão número 2. Por que podemos afirmar que a Guerra Fria é uma guerra ideológica? Toda vez que a gente fala de ideológico, lembre-se de ideologia, ideias. Duas superpotências com sistemas socioeconômicos distintos e ideias completamente distintas. Nós, lá nas aulas anteriores, já entendemos que capitalismo é um sistema socioeconômico que visa o lucro e o socialismo, ele tem a ideia do público, do planificado, lembra a ideia do plano, do igual? Então, dois sistemas socioeconômicos que a gente chama de antagônico. O que é antagônico? Contrário, beleza? Então, foi uma guerra ideológica porque era uma guerra promovida por ideologias embasadas em sistemas socioeconômicos distintos. O capitalismo, que trabalhava a ideia do lucro, e o socialismo, uma sociedade planificada. Nunca daria certo os dois juntos. Por isso, essa guerra ideológica ela aconteceu, dividiu o mundo em dois, dividiu uma Alemanha em dois, dividiu a Europa em dois e deixou a população extremamente assustada. A população do quesito mundial, tá? Número 3, o que significa o termo mundo bipolar? Parece brincadeira, mas eu tenho alunos que às vezes no final da aula, uma pena a gente não tá, né? Todo mundo juntinho, que eu tenho certeza que vocês iam estar levantando o dedo e perguntando. Tá? A ideia de bipolar, não esqueçam, bi, dois, tá? A ideia de mundo bipolar é um mundo dividido em dois centros de poder. Que centros de poder eram esses? Não esqueçam. Um poder comandado pelos Estados Unidos da América, que tem como sistema socioeconômico o capitalismo. O outro poder dominado pelo outro país extremamente importante no momento da Guerra Fria, que era a extinta União Soviética, o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com qual sistema socioeconômico dominante? O socialismo. Então a ideia do mundo bipolar, vocês podem colocar aí no caderninho de vocês, eu tenho certeza que vocês sabem responder sozinho, que é o momento em que o mundo ficou dividido em dois. Em dois o quê? Em dois blocos de poder. Um dominado pelos Estados Unidos capitalista e o outro dominado pela extinta União Soviética socialista. Belezinha? Então vamos lá para o nosso próximo slide. Esse agora é a tarefa.
Vocês vão pegar aí para a nossa próxima aula, podem escrever aí tarefa para a próxima aula de geografia. Eu quero que vocês pesquisem e registrem no caderno de geografia alguns conflitos que ocorreram durante a Guerra Fria. Lembra que eu falei lá no início? Estados Unidos e União Soviética nunca se degladiaram de fato, nunca. Mas paralelo ao período da Guerra Fria, vários conflitos, vários problemas aconteceram. E eu quero que vocês pesquisem para a gente já ter embasamento para a nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar os conflitos que aconteceram durante a Guerra Fria. Não esqueçam que a Guerra Fria é o período que ocorre, que emerge pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1989/91, vai depender aí do livro, tá? Nenhuma das duas datas estão erradas, mas eu quero só que vocês lembrem que alguns autores trabalham com a queda do Muro de Berlim como sendo o fim da Guerra Fria e outros trabalham com a distinção ou o fim da extinta União Soviética, que hoje, não esqueçam, é Rússia, tá bom? Belezinha, então até a nossa próxima aula, não esqueçam a nossa tarefa, tá? Tchauzinho!